Seja bem-vindo ao podcast Psicomarins e é um prazer estar aqui com vocês. Gente, hoje eu trago, como sempre, mais uma reflexão para aquele momento que a gente possa pensar e evaluar várias situações que nos acontecem no nosso dia a dia. E hoje eu queria trazer para você sobre dinâmicas de grupo lá no trabalho, na faculdade, também pode passar numa associação, porque a gente sabe que juntar personalidades diferentes sobre a pressão de um objetivo comum pode ser até brilhante ou pode se tornar um verdadeiro estudo de caso de toxicidade. E a gente sabe que por sermos pessoas sociáveis, a gente tem que viver em sociedade. Mas viver em sociedade às vezes é um desafio constante. Por isso hoje eu quero que nessa história você imagine e analise. E se você se identifica com algo bom, você saberá o que tem que fazer. Bom, imaginamos que você entra num novo projeto e você foi ali, faz parte de uma equipe e na primeira reunião, quando você tenta demonstrar flexibilidade, se junta aqueles tipos de colegas que decidem o horário de trabalho. É como que a sua palavra não tem valor. Passa também em grupos de universidade em que eles querem decidir tudo e não te permite que você possa colaborar. E não só isso, quando você tenta entrar nessa conversação para se sentir participativo da reunião, vem alguém com um tipo de uma forma de escritura agressiva. Essa dinâmica que eu em espiral nos grupos, que pode ser de WhatsApp, nos grupos de família que também acontece, nos grupos de empresa, nos grupos de universidade, causa uma exclusão, porque eles decidem pôr um limite que é usando através de comunicação, que é, por exemplo, o WhatsApp ou Telegram, eles tentam te excluir, sendo que tentam te excluir, fazendo como que se você não fosse participativo, como que se a sua voz não tivesse poder para decidir naquele momento. E por isso a gente tem que entender que por mais que você tenta interagir com esses tipos de pessoas em mensagem, muitas vezes é cansino. Quantas vezes você já tentou interagir com algum grupo familiar, com um grupo do trabalho, com um grupo da universidade e você se sentiu totalmente ignorado? Tipo assim, eles conversam com todos e com você não. Sabe aquele quando eles te ignoram sabe? Eles te ignoram deliberadamente, como que se o a tua presença não existisse, como que se você fosse invisível. Bom, em psicologia, o tratamento de silêncio é uma forma de agressão passiva e de controle emocional. O grupo exclui o indivíduo, negando-lhe resposta. E dessa forma perversa, é como que mais tarde essa mesma exclusão pode utilizar para culpar a pessoa de não ter participado. Seria o equivalente que a trancar alguém do lado de fora de casa e depois você criticar essa pessoa por não ajudar a limpar a sala, sabe? Então, a gente tem que entender e saber perceber essas red flags. E essa é uma tática de manipulação muito comum em ambientes tóxicos, quando a equipe faz uma acusação falsa
e o tiro sai pela culatra, porque os fatos ou os dados oficiais provam o contrário. E a gente tem que ter muito cuidado com os tipos de pessoas que a gente se relaciona, porque normalmente sempre haverá aquele grupinho que estará a favor de todo manipulador. Porque eles vão tentar mudar o jogo se não conseguirem te atacar ou conseguirem te trazer ao terreno deles para te fazer sentir como que se você fosse culpado de alguma coisa. E é estranho esse tipo de coisa que acontece muitas vezes, esse jogo psicológico de que quando você tenta ali socializar, participar e a pessoa realmente ela está te excluindo e você nem sabe por quê, simplesmente porque a pessoa crê que ali não seria o seu lugar ou que você não tem capacidade para tal coisa e a pessoa crê que você não merece estar ali, mas por obrigação, tanto da empresa, tanto da faculdade, você tem que participar. Bom, se você ver ou se você está num processo preso numa dinâmica como essa, em que utilizo essa projeção de culpa e hostilidade, você não pode entrar no campo de jogo desses tipos de pessoas, porque cada mensagem que você envia com raiva, com esse sentimento de desprezo, eles depois usarão como prova contra você. E a gente tem que ter muito cuidado. A má fé alheia é, é algo que existe nessa imaturidade que a gente precisamos nos controlar e nos proteger a nossa integridade e a nossa paz mental. A única forma que você pode fazer simplesmente é ignorar. E como experiência própria, eu vou contar uma experiência para vocês. Bom, eu estou fazendo um mestrado de psicopedagogia e nesse mestrado às vezes a gente tem que fazer aí para conhecer os grupos, coloca o nome, a gente faz o grupo no WhatsApp, mas o canal que a gente tem que utilizar é o canal que seria Google Drive e outros da própria universidade. E desse grupo, de um dos grupos que eu estava, havia 3 garotas. E eu era o único garoto. E o problema era que cada vez que eu tentava fazer uma pergunta ou falava algo, completamente elas me ignoravam, não me respondia. Desde o minuto X que eu comecei a conversar com elas, eu comecei a sacar print de toda a conversação para ter provas para dizer para a professora que algo estava acontecendo, que eu não entendia porque me estava ignorando. Até que chegou a um tal ponto que eu disse, olha, eu não vou trabalhar com vocês mais desde o WhatsApp, eu prefiro trabalhar desde os canais de comunicação oficiais para saber que eu estou trabalhando. Elas, no primeiro ou 3 dias, ficaram caladas, até que depois vieram atrás de mim, dizendo que era para mim voltar pro WhatsApp, porque elas queriam fazer reunião, isso, aquilo, outro. E começaram a me acusar de que eu havia utilizado inteligência artificial para um dos trabalhos, sendo que quando eu fiz a metade do trabalho, que não era o trabalho, era uma oferta que eu estava colocando para elas de algo que eu havia lido de um artigo científico. E elas não foram nem capazes de ler o artigo científico, nem nada, o qual eu havia enviado. E isso demonstrou também uma falta de interesse com a minha participação no trabalho da faculdade. Eu, naquele momento, eu já comecei a me ficar nervoso. Eu comecei a ficar nervoso, entrei em contato com a professora, guardei tudo. Depois a garota veio tentando me manipular, como que tentando me fazer sentir culpado, e dizendo, eu não posso, não podemos, em plural, não podemos provar que você não utilizou ferramenta artificial, mas sim podemos provar que você não participou do trabalho em grupo, sendo que eu já havia enviado tudo para a professora e eu estava calado. Consegui me segurar naquele momento e não comentei nada, simplesmente as bloqueei, eliminei da minha vida, porque era só um trabalho que tínhamos que fazer. E por causa de uma besteira começaram a complicar
tudo. E esse tipo de dinâmica que eu quero trazer hoje para você, que a gente tem que aprender. Por tua paz mental, às vezes você terá que sair desses tipos de situação. Mas o que eu faço, Robson, se eu sou obrigado a participar? Bom, depende. Se você pode, nesse momento, é, guardar prints ou tudo da sua participação para que quando você for explicar o que está acontecendo, esses tipos de pessoas manipuladoras não utilizem nada contra você, bom, você siga avante. Mas quando você vê que está num processo cansino em que estão tentando te afetar mentalmente, em que querem te colocar como invisível, a melhor coisa que você tem que fazer é sair de cena, como eu sempre disse, sair de cena, deixar e ignorar por completo, porque não vale a pena. Bom, um abraço de Robson Marins para todos vocês. E, gente, meu mais novo livro, Apathy, já está disponível em todas as livrarias virtuais, assim que tu já podes comprar. É um livro sobre psicologia, um livro que está boníssimo, está bueno, porque não é um livro de autoajuda, é um livro de psicologia e te convido a ler Apathy, que ensina sobre como as pessoas podem nos manipular. Um abraço de Robson Marins.